Você já ficou perdido por não conseguir se comunicar em inglês na sua viagem? Você já passou perrengue por tentar pedir informação ou pedir uma comida no restaurante? Se sim, fique tranquilo, fique tranquila, que eu também já passei por isso e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais e também eu vou falar sobre a história de uma das minhas alunas, a Camila, que ela também iniciou as aulas comigo e devido às aulas ela conseguiu aprender inglês e foi viajar e teve uma viagem incrível. E também eu quero te falar, como você pode ver aqui na lousa, a importância de você saber falar inglês ao viajar. Provavelmente você já sabe o quão importante é se você já foi viajar e se você não foi, é melhor ainda, porque aqui nesse vídeo você vai saber da importância para você já ir se preparando para quando você for viajar internacionalmente. E se você quer aprender sobre esse conteúdo e você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, já aperta no botão aqui embaixo, inscreva-se no subscribe e curte esse vídeo para esse vídeo chegar em mais pessoas. Então eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre a história da Camila, que é uma das minhas alunas, que ela chegou para mim e ela, apesar dela já saber vocabulário, já ter aprendido antes inglês, mas ela não estava confiante, ela estava insegura de se comunicar, falar inglês. E a gente começou a fazer as aulas, eu falei para ela, né, expliquei que com as minhas aulas a gente ia praticar, ia falar bastante, porque as minhas aulas é focado mais na prática e não na questão de você aprender gramática e vocabulário, porque isso eu também aprendi por 6 anos e meio e não foi isso que me fez falar inglês. E nós começamos a fazer as aulas, nós estávamos fazendo 2 aulas por semana e ela me passou esse objetivo dela, porque ela ia viajar para os Estados Unidos e ela queria pelo menos falar o básico necessário para não passar perrengue na viagem. E aí a gente começou a fazer as aulas. Nas aulas eu trabalhei bastante a questão de desenvolver a escuta e a fala, que é as coisas mais importantes, e nós estávamos vendo situações de viagem. Então aprendendo o vocabulário, as frases úteis, essenciais e trabalhando nas situações de viagem, como por exemplo no aeroporto, imigração, por exemplo no hotel para fazer o check-in, o check-out para pedir uma comida, entre outras situações que são importantes você saber na sua viagem. E com isso, depois de um tempo, ela teve a viagem para os Estados Unidos, que ela viajou em maio, e ela foi para a viagem se sentindo confiante, segura, e depois que ela voltou, ela me falou quanto que foi essencial, quanto que foi importante dela ter feito essas aulas, ter focado nesse conteúdo de viagem para que ela tivesse uma viagem incrível. E se você já teve uma primeira experiência ruim ou a experiência passada da sua viagem ruim, eu sinto muito, mas a você assistindo agora esse vídeo, você não vai mais passar por isso, porque eu quero te falar aqui que é muito importante você praticar. Você está aprendendo o teórico, o vocabulário, as frases essenciais para a viagem nas situações, mas você colocar em prática, você repetir, você falar e trabalhar nessas situações que realmente vai fazer, que vai acontecer, né, na sua viagem. E aqui eu falei agora da Camila, uma das minhas alunas, e eu quero falar também um depoimento, né, uma história minha, que quando eu fui para minha primeira viagem internacional, que foi para os Estados Unidos, que eu ia fazer faculdade lá, eu mesmo estudando 6 anos e meio em escolas de idiomas, na verdade eu achava que eu estava pronto para ir viajar, para falar com as pessoas nas situações da minha viagem, mas logo na primeira situação, que foi na imigração, eu tive dificuldade, que eu já falei já essa história já em alguns dos outros vídeos passados, mas eu fiquei tão nervoso, tão inseguro, que eu quase não consegui passar pela imigração. Mas aí, graças a Deus, eu consegui passar tudo. O oficial ele foi paciente, viu que eu estava com um pouco de dificuldade, mas aí foi tranquilo. E também teve uma situação no Subway, que é no fast food, provavelmente você já deve conhecer, que eu fui para lá e eu não sabia como pedir guardanapo e eu fiquei inseguro de falar com a pessoa para pedir guardanapo. Então tem situações que aconteceram na minha viagem, também na minha primeira viagem fora, que eu também fiquei inseguro pelo fato
de eu não ter praticado, não ter repetido, não ter falado. E é isso que de fato que vai fazer com que você consiga ir para sua viagem e tenha uma viagem incrível. Não é o quanto você aprende no teórico, como você pode ver da Camila, de uma das minhas alunas, e a minha história, que não basta. Você pode aprender bastante, vocabulário, gramática, mas você precisa praticar, você precisa exercitar e colocar na sua fala para que realmente você consiga, nas situações da sua viagem, se comunicar e falar com as pessoas. E agora que você já ouviu um pouco da história, né, da minha aluna Camila e minha, eu quero te passar aqui a importância de você aprender inglês ao você viajar. Primeira coisa do porquê é importante, que você vai ter mais independência. Você não vai precisar de pessoas do seu lado te ajudando a falar para você o que você precisa falar em inglês, pessoas que vão estar sempre junto com você. Não, você vai ter independência de poder viajar sozinho, sozinha e se comunicar com confiança em inglês com as pessoas, com os nativos do local onde você vai viajar. Você vai ter independência também do Google Tradutor, porque às vezes não é nem uma pessoa, mas sim o Google Tradutor, algum tradutor que você utiliza. Aí você chega no restaurante, você coloca no tradutor como é que pede uma comida, ou em qualquer lugar, situação na sua viagem, você utiliza o tradutor. Não, quando você sabe falar inglês na sua viagem, você tem mais independência, você não precisa utilizar o tradutor para falar com as pessoas. Segunda coisa que você tem é mais segurança. Imagina você na sua viagem, você sabendo inglês, você vê uma placa, você vê informações importantes e você saber o significado. É importante quando você fala, sabe inglês, você tem mais segurança de ir para os lugares. Às vezes você está de carro, por exemplo, e tem uma placa de trânsito e você entender o que é aquela placa de trânsito, ou tem uma informação que é importante você saber em inglês para você não fazer algo errado, e ao ler essa informação você sabe o que está sendo falado, e você tem segurança também de estar falando com as pessoas, e também é muito importante. Então você tem mais segurança quando você sabe falar inglês na sua viagem. Terceira coisa que você tem mais experiências, você tem mais conexão com as pessoas. Já pensou que incrível você viajar para um outro país e você conversar com um nativo, talvez até quem sabe fazer amizade com essa pessoa? Ou também você querer perguntar sobre a cultura, saber mais sobre a cultura do local onde você está viajando. E isso é uma experiência enriquecedora, porque não é só você viajar e perguntar só o básico, para você passar, por exemplo, no restaurante, pedir uma comida, você conseguir passar pelo hotel e fazer o check-in. Não. Quando você sabe falar inglês, você consegue ter essas experiências melhores, de você chegar e conversar com o nativo, fazer uma amizade, saber mais sobre a pessoa do país, você também ter experiências incríveis dos locais, você ir no mercado, você perguntar para um guia, por exemplo, a questão da cultura do país. Isso é incrível e você só consegue fazer isso quando você sabe falar inglês. E a quarta coisa que você tem mais é mais economia. Você sabendo falar inglês, você tem mais economia. Você, às vezes, sabendo falar inglês, você pode negociar o preço daquilo que você vai comprar. Você pode saber ou perguntar qual é o local mais barato para, por exemplo, você ir comer e se alimentar. Porque se você não sabe inglês, você não quer perguntar, tem vergonha ou tem insegurança de perguntar, e você pega e escolhe o primeiro local e aí você acaba pagando mais caro. Ou talvez você quer fazer um passeio, você sabendo falar inglês, você vai saber perguntar qual é o passeio mais em conta, mais barato, para que você economize dinheiro, né? Tenha mais economia. E quem não quer, né, economizar? Então, novamente, você tem mais independência, você tem mais segurança, você tem mais experiências e conexões, e você tem mais economia. E com isso, você vai ter uma viagem incrível, porque de agora em diante, você já sabendo a importância de você saber falar inglês, você já vai se preparar, você já vai pesquisar, você já vai aprender os conteúdos necessários para a sua viagem,
E aqui você encontra todos esses conteúdos para que na sua próxima viagem, você que já está se preparando para a sua viagem ou está fazendo a sua primeira viagem internacional, você assistindo os vídeos aqui do canal, tenho certeza que você vai ter uma viagem internacional incrível. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Também deixa aqui embaixo nos comentários que outro conteúdo você quer que eu traga para eu continuar te ajudando nessa sua jornada de aprendizado do inglês. E novamente, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aperta no botão aqui embaixo, inscreva-se, subscribe, pausa o vídeo, 3 segundinhos, você clica para você me ajudar a continuar trazendo conteúdos incríveis para te ajudar nessa sua jornada de aprendizado do inglês. E você também assistindo os vídeos aqui, você consegue aprender a falar inglês na sua viagem em até 12 semanas mesmo saindo do zero. Também você curtir o vídeo, quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, entrega esse vídeo para mais pessoas. Você ativar o sininho no canal, quando você ativa, sempre sai vídeo novo, conteúdo novo, você não perde nenhum conteúdo que sai aqui. E você compartilhar esse vídeo, pega o link desse vídeo e manda em grupos de amigos, colegas de trabalho, pessoas que você sabe que vão viajar e que precisam saber sobre esse conteúdo. E claro, até o nosso próximo vídeo, nosso próximo conteúdo. Até mais! See you!